Vou te ensinar a fazer um projeto de web scraping super legal, super tranquilo e super fácil. Os 3 super, depois da vinheta. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui no projeto de hoje, no nosso vídeo de hoje? Nós vamos criar um projeto aqui para fazer uma técnica chamada de web scraping, que é a raspagem de dados. E que é isso? Web scraping é quando você programa algo em sua linguagem de programação preferida, no nosso caso aqui o famoso Python, e busca informações da internet, né? O que a gente faz com essas informações? A gente analisa, trata os dados, faz o que tem que ser feito para resolver o problema previsto aí. Bom, nós vamos fazer aqui hoje um web scraping desse site aqui, ó. mate.fmg.br/futebol/classificação geral série A. Esse site é mantido pelos professores aí da UFMG, os professores de matemática, que traz aí a tabela do campeonato brasileiro. Então nós vamos pegar essa tabela aqui e trazer para dentro do nosso programa, né, do nosso Python. Para que isso? Para que a gente consiga depois fazer e tirar alguns insights, algumas informações legais desses dados, tá certo? Então o web scraping ele é feito para isso. A gente consumir algum site aí da internet, buscar os dados para fazer e analisar, processar os dados da maneira que se desejar. O que nós vamos precisar aí para fazer esse web scraping nesse site da tabela do Campeonato Brasileiro? Nós vamos utilizar essa biblioteca chamada Beautiful Soup, tá? Que é uma biblioteca específica para fazer o web scraping. Daqui a pouco eu conto um pouco mais detalhadamente sobre ela. Nós vamos precisar aqui também da biblioteca Requests, tá? Que vai ser a biblioteca que vai nos permitir acessar o site e buscar as informações. E vamos precisar aqui do famoso Pandas, né? Pandas é uma biblioteca aí muito conhecida aí nas análises de dados, que nós vamos precisar jogar essas informações para o Pandas para ele tabular isso numa tabela dentro do nosso programa. Ok? Sem mais delongas, deixa eu abrir meu Visual Studio aqui. Beleza? Deixa eu só deletar essa parte do HTML aqui, daqui a pouco eu volto nela. Então eu já criei aqui um arquivo chamado scrap.py, tá? E criei aqui um arquivo chamado copia.html. Nosso código vai ficar aqui em scrap.py. Esse copy aí vai ser um arquivo aí auxiliar que eu vou mostrar daqui a pouquinho qual que vai ser a sua utilidade, mais para efeito didático que nosso aqui. Então a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é importar as bibliotecas que nós vamos utilizar. Então nós vamos utilizar a palavrinha mágica aqui, import. Nós vamos importar a biblioteca requests. Nós vamos importar também a biblioteca pandas. Essa biblioteca aqui eu vou chamar ela de PD. Ok? Vamos importar a biblioteca OS, que é a biblioteca de sistema operacional. E vamos importar aqui a biblioteca Beautiful Soup. Ok? Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui que eu vou importar dessa biblioteca apenas o modo BS4. Beleza, tudo satisfeito. Nas bibliotecas, se não tem nenhum sublinhado, quer dizer que essas bibliotecas já estão instaladas aqui no meu ambiente. Se você perceber, na hora de você usar o import, que essas bibliotecas estejam aí com o sublinhado, principalmente se você estiver usando aí o Visual Studio Code, acesse seu terminal integrado do Visual Studio Code, né? View aqui terminal, e instale as bibliotecas pip install request. Depois vocês vão instalar pandas, por aí vai. Vocês vão instalar as bibliotecas que estão aí em sublinhado aí. Beleza? Então, qual que é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter aqui que acessar esse site aqui. Vou até copiá-lo aqui de uma vez, porque nós vamos precisar acessar esse site para a gente conseguir fazer e buscar esses dados para o nosso código, ok? Então, vou colocar um comentário aqui.
eu vou criar uma variável aqui chamada de URL, que vai receber aqui nada mais, nada menos que o site que a gente precisa acessar, tá certo? Então essa URL aqui vai ter aí esse site que a gente precisa acessar. Segunda coisa que nós vamos precisar fazer é a requisição ao site, tá certo? Para a gente fazer a requisição ao site, a gente vai precisar usar aí a biblioteca requests. Essa biblioteca que vai nos permitir aí, através de um método HTTP chamado GET, eu explico rapidamente como é que ele vai funcionar. Essa biblioteca vai nos permitir vir aqui e dar um GET nessa página. O método GET vai buscar aí as informações dessa página e vai trazer aqui para a gente, para o nosso código, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar uma variável chamada de resposta. E eu vou usar aqui, ó, a biblioteca request e vou usar aí a função get. O que é o get? Eu vou buscar o site. Qual que é o site que eu quero buscar? O site que está aqui na variável URL, né? Que é esse site aqui que a gente está precisando buscar aquela tabelinha lá para a gente, ok? Então, feito isso, nós vamos fazer aqui agora, usar um conceito que chama de parser, né? Nós vamos fazer o parser do conteúdo. O que é o parser? Nós vamos converter um conteúdo de uma forma para outra. E é aqui que eu preciso explicar para vocês uma coisa para vocês entenderem qual que vai ser a lógica aqui do nosso programa. Para a gente fazer esse parser, uma vez que o site já está com a gente lá naquela variável de resposta, né? Ou seja, todo o site já está aqui, ó. Por quê? Porque eu já fiz o get nele. Então, todo esse site aqui já está aqui em resposta, tá certo? Então, o que nós vamos precisar fazer agora? Nós vamos trabalhar nessa variável resposta, que tem todo o nosso site, nós vamos buscar por algumas informações. Que informações são essas? São as informações que estão nessa tabela aqui, porque são essas informações aqui que a gente precisa aí, a gente está querendo buscar para dentro do nosso programa, tá? Então, isso é a raspagem de dados, é de você buscar um site, uma informação da internet, né? E extrair esses dados aí, apenas o conteúdo que você achar relevante aí. No nosso caso, a gente só quer mostrar essa tabela aí. Para que eu quero isso, professor? Por exemplo, eu posso fazer depois uma análise de dados utilizando o Pandas, né, para saber qual que é o time que tem o melhor saldo de gols, qual que é o time que tem o melhor ataque, a pior defesa, enfim, né? Qual que é o time que tem o maior número de vitórias, qual que é o time que tem o maior número de derrotas, enfim, dá para a gente fazer e extrair diversos insights, diversas informações com relação a isso. Mas, para eu fazer esse parser, o que nós vamos precisar aqui? Se eu clicar aqui com o botão direito, eu tenho aqui uma opção chamada de ver código-fonte. Tá? O meu tem em inglês aqui, mas vocês podem, no de vocês aí, possivelmente tá visualizar código-fonte. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer esse código HTML, né? Todo o site aí de internet, ele possui aí o código HTML. Eu vou buscar uma tag, que é a tag onde que esse site que tabula essa tabela para mim. Essa tag é a tag chamada de table, né? Ou seja, é a tag que vai estar estruturando aí essas informações nessa tabela minha aqui. Então, eu vou buscar essa tag aqui, apertar Ctrl F, buscar aqui por table. Ele já trouxe aqui para mim, ó. E é esse carinha mesmo que eu estou interessado. Então, eu vou vir aqui, vou copiar toda essa parte aqui. E aqui que está a razão da gente ter criado esse copy.html. Vou colá-lo aqui. Tá certo? E aqui nós vamos fazer uma coisa interessante aqui, ó. Ou seja, a parte que eu copiei lá estava numa linha só, num linguição danado, mas ele aqui já tabulou da forma interessante. O HTML, pessoal, ele formata a página no que diz respeito à tag. As tags são tudo que está entre menor, maior. Então, nós temos a tag table, né? Tudo que estiver dentro dessa tag table, ele vai pegar esses dados, né, e estruturar isso numa tabela. E eu informo para ele quando eu começo uma tabela e quando eu termino uma tabela também.
Temos uma tag aqui, pessoal, chamada de TH. Essa TH aqui diz respeito ao cabeçalho. Temos uma outra tag dentro aqui, que é a nossa famosa TR. Tá? TR são as linhas da minha tabela. E nas linhas eu tenho as minhas TDs, que são aí as nossas colunas. Beleza? Então, o que acontece aqui? Voltando aqui na nossa página, eu tenho aqui meu cabeçalho, eu tenho aqui as minhas colunas e tenho aqui as minhas linhas. É isso? Então, a tabela toda é o quê? É o nosso table, tá? O cabeçalho aqui é o nosso TH, as linhas são os TRs e as TDs são as nossas colunas. Beleza. Feito isso, vamos continuar aqui o nosso conteúdo aqui, que nós vamos fazer o nosso famoso parser aqui do conteúdo. O que é o parser? Nós já temos um site aqui na variável resposta, né? Todo conteúdo aqui, esse conteúdo está em HTML. Como é que eu sei que esse conteúdo tá aqui? Vou dar um print nele aqui. E vou mandar rodar. Olha aqui, ó. Ele me retornou o valor 200. Ou seja, ele foi encontrado. Aí ele conseguiu fazer a requisição. Então, dito isso, como é que a gente vai fazer esse parser aqui? Super simples e super fácil. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada de sup, em homenagem ao Beautiful Soup, e vou chamar o Beautiful Soup aqui e vou falar o seguinte, que a resposta.content e eu quero fazer o html.parser. O que é isso, professor? Beleza. Eu quero pegar aqui o conteúdo da resposta e nesse conteúdo eu vou trabalhar nele todo o HTML. Então, todo esse conteúdo da resposta com o HTML está sendo colocado aqui na variável sup, tá? Se eu der um print aqui na minha variável sup, o que vai acontecer? Vamos ver? Deixa eu rodar ele aqui. Olha aqui, ele já trouxe todo o site aqui para gente. Então, ele já fez o parser. Ele pegou todo o site e jogou aí lá na variável sup nossa aqui. Tá fácil de trabalhar aqui agora. O que a gente vai fazer? Lembra que a gente só precisa aqui, a gente só quer no site nosso aqui, buscar aqui essa parte aqui, é onde tem o table, porque o table é todo esse conteúdo aqui. Então, no nosso código aqui, tá fácil aqui da gente resolver. A gente vai usar um método lá do Beautiful Soup chamado de find para buscar apenas a tag table, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada tabela e vou falar o seguinte, eu quero aqui buscar no meu sup aqui apenas a tag table. Beleza. Show de bola. Tá fácil agora? Facílimo. Vamos criar uma outra variável aqui, chamada de data, ou dados, chamada de data mesmo. Ok? Estou criando aí uma lista vazia e vou criar uma variável aqui agora chamada de cabeçalho. Vou criar em inglês. Cabeçalhos, readers, tá? E vou falar o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui e já vou explicando, ó. Reader.text in table que essa linha aqui está fazendo, pessoal? Bom,
Isso aqui, na verdade, é um recurso um pouco mais avançado aí de programação chamado de List Comprehension. List Comprehension, né? Ele está inteirando aí, ou seja, está varrendo todo o cabeçalho, né? Ou seja, toda a parte de cabeçalho aqui e extraindo apenas os textos. Então, esses textos aqui vão ser colocados aqui na variável reader, ok? Bom, sem mais delongas, vamos avançar aqui um pouquinho. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer um for aqui, utilizar uma iteração aqui, para que a gente consiga buscar os dados que a gente precisa. Então, para cada linha na tabela, aí aqui eu vou pegar o seguinte, ó. Começando da 1 até terminar. E aqui eu vou começar a fazer os nossos dados aí serem tabulados. Eu estou percorrendo aqui, iterando cada linha, né, na tabela que contém todo o HTML, ou seja, como é que eu estou percorrendo cada linha? Porque eu estou passando aqui para ele buscar apenas os valores que estão lá na tag tr, tá? Do primeiro valor até o último, tá certo? Até acabar, quando não tem nenhum número aqui especificado, até acabar. Então, feito isso aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada coluna, que vai receber, pô, em inglês, né? Que vai receber aqui a linha da coluna, que é a TD, beleza? E aqui eu vou dar um data aqui, ó. Vou usar o método append, né? O método append é o método da lista que eu vou colocando as informações aí no final da mesma. Então, eu vou colocar as informações aqui na coluna aqui, ok? Columns. .text for. Beleza, estou fazendo aqui uma outra list comprehension, que eu estou iterando aí as colunas, né? E colocando apenas o valor do texto aí na variável data. Só isso, professor? Beleza, só isso. Agora o que eu preciso? Já que todos os dados aqui já estão na minha variável data aqui, agora está fácil. Eu vou usar o pandas aqui para criar o data frame, tá? Então, eu vou usar aqui, criar uma variável chamada df, que é data frame, chamar a biblioteca pandas, né? Eu apelidei ela lá em cima de pd, chamar aqui o data frame, vou passar os dados que eu quero tabular e vou falar que minha coluna aqui vai ser os cabeçalhos, beleza? E aqui agora eu preciso apenas exibir o data frame. Então, eu vou usar o comando print para imprimir aí meu data frame. Vamos ver se está tudo certo. Não tem aparentemente não tem nada errado. Vamos rodar aqui. Olha que legal. Ele pegou toda a minha tabela lá e trouxe aqui para mim. Tá? Tudo certinho, ó. Ou seja, eu já estou com essas informações aqui dentro do meu Python. Então, já que eu estou usando o Pandas também para fazer essa tabulação, eu já consigo aí fazer algumas análises de dados com relação a essa tabela, né? Esse é o web scraping que nós fizemos aí utilizando algumas bibliotecas do Python, né? A principal, o Beautiful Soup, é o que vai fazer o parserzinho, né? O request, que vai fazer o nosso get, e o Pandas aí que vai tabular isso para a gente no nosso data frame. Ok? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.